Saudações, amado irmão, amado amigo que nos acompanham aqui no nosso canal através deste e-mail. Meu nome chamo-me Carrega Aterlado aqui em Moçambique, que está sempre assim acompanhando os nossos estudos aqui no nosso canal, junto com o nosso amado Albino Alberto. Então temos assim em hora de agradecer e ainda mais oferecer este presente muito maravilhoso que é o livro do Grande Conflito. É um livro, um livro de espírito e profecia, onde que você, ao ler, irá encontrar muitas coisas, muitas verdades contidas neste livro. Temos aqui o nosso irmão Pedro, que se encontra em Nhamatanda, no distrito da nossa província, e ainda mais o nosso irmão Francisco, que se encontra no posto administrativo de Mafambice. Então, convidamos assim o nosso palestrante, que é o nosso irmão Albino Alberto, que vai dar assim o próximo estudo. Não saia daí e acompanhe. Saudações, amados irmãos, paz e graça seja convosco. Albino Alberto é o meu nome e muito obrigado, irmão Carrega, assim, pela sua apresentação deste livro Grande Conflito para nossos dois irmãos. Um livro atual para se ler neste tempo que nós estamos a viver. Nós temos acompanhado aquilo que tem acontecido nos últimos dias, muitas guerras. Então, o livro Grande Conflito é um livro para os nossos dias. Vamos para o nosso estudo. No último estudo, nós falamos sobre a igreja de Sardes, onde aprendemos que Deus levantou vários homens que foram reformadores, que trouxeram a reforma durante muito tempo de trevas. Nós vimos homens como Martinho Lutero, John Wesley, homens como John Zwinglio, e vários outros homens que Deus levantou para trazerem assim aquilo que foi a reforma. Então, no dia de hoje, vamos continuar assim para podermos estudar a sexta igreja, a sexta igreja, que é Filadélfia, que representa o sexto período da igreja cristã. Então, nós vamos ler aqui Apocalipse 3, versículo 7 até o versículo 13. Lembrando, Jesus Cristo em todas as igrejas, ele vai se apresentar, vai fazer um elogio, vai dar uma reprovação, depois vai dar um conselho e por fim vai dar uma promessa. É claro que em algumas igrejas Cristo não faz a reprovação, porque a condição estava pelo menos um pouco estável. Vamos então ver aqui Apocalipse 3, versículo 7 até o versículo 13. Diz assim: E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Veja só, Jesus se apresenta como santo, verdadeiro, que tem a chave de Davi, que fecha e ninguém abre, e abre e ninguém fecha. Então, se nós formos a ver aqui a apresentação que Cristo está a fazer, quando ele diz que ele é santo, significa dizer que ele é separado. Em Isaías capítulo 6, Isaías teve uma visão do Deus Todo-Poderoso assentado no seu trono, e aí os anjos, os serafins, eles cantam santo, santo, santo a Deus 3 vezes, para dizer que Deus é separado. Também Jesus, ele é separado, Jesus é santo. E Jesus também se apresenta aqui, à igreja de Filadélfia, como verdadeiro. Ele é verdadeiro. Em tudo que ele fala é a verdade. Como ele também declarou certa vez, em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Também aqui Jesus se apresenta como aquele que tem a chave de Davi. O que significa a chave? Qual é a função de uma chave? Eu sei que o irmão já sabe já a resposta. A função de uma chave é abrir uma coisa fechada. Então, na Bíblia Sagrada, a chave representa assim a autoridade, especialmente em profecia. Chave em profecia significa autoridade. Então, Jesus, ele tem a autoridade de quem? A autoridade de Davi. Como assim, irmão Albino? Quem foi Davi? Davi foi um homem escolhido por Deus para poder reinar sobre Israel. Ele foi um rei. Então, Jesus também, ele é chamado de filho de Davi. Então, ele tem a chave de Davi. Ou seja, ele recebe o reino de Davi. Mas não o reino terrestre, mas sim o reino celestial. Então, Jesus, ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Assim como diz também a palavra de Deus. Agora, Jesus com a chave, ele pode abrir e onde ele abre, ninguém pode fechar. Agora, se ele fechar, também ninguém pode abrir. Então, nós ainda vamos perceber aqui o que significa esta parte aqui de fechar e abrir. Vamos lá.
Versículo 8. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, não fechada, uma porta aberta, e ninguém a pôde fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então Jesus diz aqui para o período de Filadélfia que ele colocou uma porta aberta. Uma porta aberta. Isso é uma alegria muito grande. Jesus, ele não fechou essa porta, mas ele abriu essa porta no período da igreja de Filadélfia. E que porta é essa? Nós ainda vamos ver mais pela frente. Versículo 9. Eis que farei aos de sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Veja só, Jesus no período da igreja de Filadélfia está a dizer que aos que se dizem judeus e não são, mas não são da sinagoga de Satanás, então eles poderiam assim reconhecer que Jesus estava com estas pessoas, estavam no período da igreja de Filadélfia. Vamos continuar no versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então veja só, Jesus está a dizer aqui que aos que guardaram a sua palavra no período de Filadélfia, então Jesus também poderia guardar eles na hora da tentação que viria sobre todo mundo. Que tentação é essa que viria sobre todo mundo? Nós vamos ver pela frente. Versículo 11. Eis que venho sem demora. Esta é a promessa que repete várias vezes. Em Apocalipse 1, versículo 7, é dito: eis que vem com as nuvens e todo o olho verá. E agora estamos a ver aqui: eis que venho sem demora. Quem está a falar aqui? É Jesus. Ele vem sem demora. Interessante é que vivemos num tempo em que as pessoas já perderam a fé de que Cristo vai voltar pela segunda vez. Algumas pessoas questionam: será que Jesus virá? Será que ele não adiou a sua vinda? E Pedro vai responder que o nosso Deus, ele é paciente para conosco, porque ele não quer que as pessoas se percam, mas sim que venham à salvação. É claro que nem todos serão salvos, porque exige assim uma escolha, exige uma escolha da nossa parte quanto àquilo que é a salvação. E vejamos só, Jesus aqui diz que ele vem sem demora. Então, meu amigo, minha irmã, Jesus vem sem demora. Você pode pensar que Jesus está a demorar, mas ele está a vir sem demora. O importante não é saber quando Jesus voltará. O importante é saber se eu estou preparado. Vejamos aqui. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Jesus está a dizer, guarda o que você recebeu como verdade. Não desperdice as verdades bíblicas. Guarda o que você tem para que ninguém tome a tua coroa, para que ninguém tome a sua vitória, a vida eterna. Versículo 12. Aqui está uma promessa à igreja de Filadélfia. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. A promessa é qual? A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Coluna, o que seria uma coluna? Também podemos traduzir como pilar. Jesus está a dizer que aquele que vencer vai ser feito coluna no templo de Deus. O que significa isso? A pessoa vai permanecer na casa de Deus para todo sempre. Como diz também Salmos capítulo 23, no versículo 6. E habitarei na casa do Senhor por longos dias, por todos os dias, por toda a eternidade, em outras palavras. E aqui ainda continua a promessa. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Jesus, além de fazer essa pessoa coluna no templo de Deus, ele vai poder o quê? Escrever o nome de Deus e também vai escrever o nome da Nova Jerusalém, que é a capital, ou que será a capital da nova terra, e também um novo nome de Jesus Cristo. O que significa isso? Quando ele diz que vai escrever o nome de Deus, não significa dizer que os salvos vão ter assim na testa o nome de Deus, mas significa que essas pessoas elas vão permanecer com o caráter de Cristo para todo sempre, tanto também como o caráter de Deus, e eles vão ficar na cidade santa por toda a eternidade.
Versículo 13. Quem tem ouvidos, veja só, quem tem ouvidos, será que você tem ouvido? Então Jesus está a dizer assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha, se você tem ouvido para ouvir, então Jesus te diz isso. Se você tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Sabe, existem muitas pessoas que terão ouvidos. Ouvidos esses que nós temos aqui fisicamente, mas que não têm, assim, ouvidos espirituais. Então Jesus está a dizer que você tem que abrir os seus ouvidos espirituais para ouvir as mensagens que Deus transmite por meio das 7 cartas e também por meio do Apocalipse. Bom, nós deixamos aqui algumas tarefas, né, para poder explicar. Vamos aqui ver então quando é que começa esse período da igreja de Filadélfia. O que representa o período de Filadélfia? Nós falamos no último estudo da igreja de Sardes que começa do ano 1517 e vai até 1798. 1517 até 1798, onde vimos aí o aprisionamento do Papa Pio VI. Agora, nós vamos avançar. Se nós paramos no ano de 1798, então prosseguimos agora para saber quando é que começa o período de Filadélfia e quando é que termina. O período de Filadélfia começa justamente em 1798 e vai até 1844. O que aconteceu durante este período? Bom, aqui está a boa notícia. Depois que Deus levantou vários homens para trazerem aquilo que é a reforma, Deus também, no século XIX, ele levanta um movimento para poder se dedicar agora em uma mensagem específica, uma mensagem central. Começando primeiramente com um homem chamado Guilherme Miller, você vai ver depois na imagem. Esse homem, Guilherme Miller, ele levanta-se com a mensagem da volta de Jesus. Ele estuda as profecias de Daniel e Apocalipse, especialmente Daniel 8:14, e ele chega à conclusão, né, que as 2.300 tardes de manhãs, que é o período que está lá, vai terminar assim em 1843. Ele fez um cálculo muito grande, muito extenso, deu um trabalho muito grande. Não teremos aqui tempo, né, de poder explicar, mas aí na nossa série nós vamos explicar sobre esse período. Então, Guilherme Miller fazendo esse cálculo desse período de Daniel 8:14, que fala aí das 2.300 tardes e manhãs, então ele chega à conclusão que Jesus viria assim em 1843. Agora, chega nessa data, primeiramente, ele foi pregando essa mensagem. Primeiramente, ele lutou, né, para não pregar essa mensagem, mas depois de muitas, né, lutas com Deus aí em oração, então ele começou a pregar essa mensagem. Então, ele prega essa mensagem para outros irmãos e outros aceitaram essa mensagem e aí houve o primeiro desapontamento. Cristo não voltou em 1843. E então, juntaram-se mais outros homens e, dentre eles, um homem chamado Samuel Snow. Então, Samuel Snow, ele estuda também as profecias, especialmente Levítico capítulo 23, e chega à conclusão que Jesus não voltaria em 1843, mas sim, Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 1844. E então, este movimento, este grupo de pessoas, eles juntam-se numa união para poder pregar a mensagem da breve volta de Jesus. Então foi um momento de muita alegria, porque aí as pessoas então começaram a pregar que Jesus viria no dia 22 de outubro de 1844. Muitas pessoas venderam suas casas, muitas pessoas venderam suas machambas para se dedicar, para pregar a mensagem da breve volta de Jesus. E aí, irmão Albino, será que aconteceu? Jesus voltou ou não? De acordo com a história, Jesus não voltou no dia 22 de outubro de 1844. E aí então houve um grande desapontamento. O grupo se dividiu em 3. Alguns voltaram para a velha vida, para poder viver a vida como queriam.
Outros voltaram para as suas igrejas antigas, porque até neste momento que eles estavam a pregar a mensagem da volta de Jesus, não era uma igreja, era um movimento apenas para pregar uma única mensagem. Mas quando houve desapontamento, então, muitas pessoas voltaram para as suas igrejas e outros, o terceiro grupo, permaneceu orando, pedindo a Deus explicação o porquê do desapontamento. E então, em oração a Deus fervorosamente, um homem chamado Hiram Edson, depois de uma oração, quando ele estava a caminhar assim num campo de milho, ele teve uma visão. E ele viu Jesus saindo do lugar santo para o Santíssimo, do santuário celestial. Como também vai dizer aí, Apocalipse 11, versículo 19, existe um santuário no céu. Então, neste dia 22 de outubro de 1844, Jesus estava saindo, ele estava fechando o lugar santo, então estava abrindo a porta do lugar santíssimo. E isso aqui, basicamente, ela acaba, vamos dizer assim, não é uma coincidência, é a explicação que realmente encontramos aqui no período de Filadélfia. Jesus diz assim, no versículo 8, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Então Jesus, ele abre o lugar santíssimo para então poder fazer a sua última obra de intercessão. Para dizer então que Jesus, ele se encontra no lugar santíssimo até hoje, desde 1844. Bom, o que temos assim a aprender com este período desta igreja? Temos a aprender que nós estamos a viver nos últimos dias. Estamos a viver nos momentos solenes em que Jesus se encontra no lugar santíssimo intercedendo por nós. E quando ele sair de lá, ele vai poder fechar a porta do lugar santíssimo. E aí então a porta da graça vai se encerrar para todos. Para dizer que eu e você somos convidados hoje a podermos nos humilhar, confessar nossos pecados diante do nosso sumo sacerdote, que se encontra no lugar santíssimo do santuário celestial. Esta é a mensagem que Deus tinha para nós hoje. E eu espero que você tenha entendido que o período de Filadélfia representa um momento em que Deus levanta um movimento para poder pregar a mensagem da breve volta de Jesus. E esse movimento que vai pregar ainda mais, porque em Apocalipse 10 diz aí, importa que profetize outra vez. Esse movimento vai ter que pregar de novo as 3 mensagens angélicas. Que Deus o abençoe, que Deus esteja com você. Em nome de Jesus.